Oi, meninos. Estou aqui novamente com vocês, né? Sou a professora Eliana, professora de língua portuguesa e produção textual. Hoje o nosso assunto, né, agora, né, o nosso assunto é sobre a produção textual, o gênero relato. Nós temos aí um simulado para acontecer, né, nessa próxima semana. E não sabemos ainda qual o gênero textual que será cobrado, mas eu tenho trabalhado com vocês ao longo desse bimestre o gênero relato, tenho trabalhado teatro, né? Então, vi a necessidade de tirar algumas dúvidas e de conversarmos um pouquinho sobre o relato. Vocês já produziram alguns relatos para mim, já postaram, né? E, para ser assim breve, esse conteúdo é um conteúdo da primeira série do ensino médio, ok? Vamos ao que interessa? Então vejam só, quando eu falo aqui no relato, eu peguei um slide aqui que eu achei bacana e é de boa procedência, vamos dizer dessa maneira, é coerente e traz assim de uma forma bem sucinta o que nós precisamos, aquilo que eu preciso que vocês registrem, ok? Então vamos começar o nosso assunto. Primeira coisa aqui, né? Que nós vamos trabalhar o gênero relato ou relato pessoal, que também é parte mesmo de domínio social da nossa comunicação. É próprio do ser humano relatar as suas experiências, contar para o outro aquilo que ele vive, relatar o que acontece com ele. Então é próprio nosso, nós seres humanos temos essa, digamos, essa necessidade de relatar as coisas que acontecem conosco. E eu sempre relato para alguém. Às vezes tem alguma coisa que me aflige, aí eu vou relatar, eu vou contar para aquela pessoa. E uma coisa que é muito importante, que não pode faltar no meu relato, é que ele não acontece sem isso aqui, ó, sem um emissor e sem um interlocutor. O emissor, é claro, sou eu, primeira pessoa, né? Porque sou eu quem vou relatar as minhas experiências, sou eu quem vou contar o que eu estou vivendo, aquilo que eu quero passar para o outro, mas eu vou referenciar para quem que vai ser. Ah, é a dona Maria, é a minha professora, é o diretor da escola, é o presidente da república, não importa. Eu vou colocar aqui. E aqui eu aproveito, né, porque eu trabalhei com vocês também, eu deixei disponível para vocês a leitura da carta de Caminha. A carta de Caminha é um relato pessoal dele. E vamos pegar aqui, ó, para nós nos atermos, né, do que aconteceu lá na carta de Caminha. Vamos pegar uma coisa aqui importante, né? Que Caminha, olha só, Caminha na sua carta, primeira coisa que eu tenho que observar é quando Pedro Álvares Cabral chegou até o rei Dom Manuel e explicou da intenção dele de fazer a expedição que acabou caindo na descoberta do Brasil pelos portugueses, o rei, claro, antes de permitir que ele saísse de Portugal com essa expedição, que eram vários navios, alguns registros dizem ser 17, outros dizem ser mais, muitos se perderam pelo caminho, né? Ele disse assim que teria uma condição também, que ele gostaria de que colocasse na embarcação Pero Vaz de Caminha, porque ele era o escrivão da confiança do rei. Ele dizia que ele tinha mais domínio da escrita do que outros escritores. Então ele gostaria, né, que é clara a condição que ele deu, que Pero Vaz de Caminha viesse. E Pero Vaz de Caminha redigiu um documento que é chamado a Carta de Achamento do Brasil e que é tido como documento oficial de descoberta do Brasil. É chamado de a Certidão de Nascimento do Brasil. Eu já expliquei isso numa outra aula de literatura que vocês podem acompanhar lá no canal do YouTube, que lá vai estar assim a aula, né? Você pode acompanhar aqui no canal do YouTube, que é a aula sobre o quinhentismo. Vocês vão ver lá para ser visto e revisto quando acharem conveniente. Então, olhem só, aquele relato pessoal dele, aquela certidão de nascimento que nós temos do Brasil, ele relatou as observações dele, as experiências dele. Então, num relato, eu estou relatando coisas, eu estou contando coisas que aconteceram. Mas se eu ainda estou no lugar, nada me impede de colocar coisa ali do momento presente. Mas o que vai predominar são os verbos no pretérito, os verbos no passado. Porque eu estou contando, se eu faço uma viagem daqui para a Alemanha,
Aí eu quero relatar para minha família tudo que está acontecendo lá, tudo que eu estou vendo, tudo que eu vi. Aí eu relato coisas passadas e relato também o momento presente. Ou relato apenas a experiência passada. Pronto. Se eu quero fazer um relato da experiência de ser mãe, e eu quero relatar para vocês como foi isso, como aconteceu o processo, os verbos virão todos no passado, porque é uma coisa que aconteceu há muito tempo. Então não vai ter um momento presente ali, ok? Então vamos lá. Dando sequência aos estudos. Aqui vai falar um pouquinho do gênero. Como que é esse gênero? Olha, como é um relato pessoal, né? Ele é pessoal, ele é meu. Então ele vem em primeira pessoa. E aquilo que eu já havia dito. Os verbos, né, no passado. E vamos relatar. Para quem que nós vamos relatar? É para algum familiar? É um amigo? É alguém que eu não tenho muito contato, mas que eu preciso registrar, que foi me pedido para fazer esse registro? Tudo isso eu tenho que colocar no meu relato pessoal. São as minhas impressões, mas elas terão que vir de acordo com o meu destinatário, para quem eu quero passar, o que interessa a ele. Mas o relato é muito parecido com o gênero narrativo. Sim, o relato é bem parecido, porque ele narra uma situação, mas ele vai narrar uma experiência. Eu não vou colocar ali muitos personagens, eu não vou colocar um conflito na história, eu não vou criar uma situação. É diferente. A situação já existe, eu vivenciei, então eu vou relatar as minhas experiências. Então ele vai priorizar as minhas ações, a ação vivida ali, ok? Certinho? Isso eu tenho que levar em conta. Outra coisa, numa narrativa eu posso narrar fatos fictícios, né? Eu vou colocar lá uma fábula. É uma narrativa, eu estou narrando a história de um animal com outro animal e etc. Então ali eu vou narrar fatos fictícios. São irreais, porque animais não conversam, né? É uma fábula, vamos colocar dessa maneira. O relato não, são fatos reais, porque a minha experiência, o que eu fui lá, vivi, constatei e quero relatar, quero passar para alguém. Então eu me projeto para aquele lugar. Eu posso perfeitamente fazer um relato lá na Lua. Eu vou me projetar para lá. Eu fiz uma viagem para a Lua e de lá eu vou relatar tudo que eu vi. Eu estou criando, tá aqui, ó, tá inventado na minha mente, mas eu vou colocar de uma forma de como eu estivesse realmente vivenciando, vivendo aquela experiência, ok? Então eu vou relatar tudo aquilo, certo? Então vamos lá. Tem a intenção de demonstrar os sentimentos acerca daquilo que foi vivido. Eu vou demonstrar os meus sentimentos acerca daquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou vivenciando, sobre aquilo que eu estou vivendo. Então, vai trazer para mim uma sequência de fatos, pessoas, tempo e espaço. O fato que eu estou narrando, o fato que eu estou relatando, as pessoas envolvidas nesse meu relato, o lugar que é onde aconteceu, o tempo, né? Que o espaço é o lugar onde aconteceu toda essa minha experiência, que me possibilitou vivenciar isso. Por isso que é comum os relatos de viagem. Vou fazer uma viagem, então vou relatar aquilo que eu vivi. Quer pegar uma experiência? Pesquise na internet Amir Klink. Amir Klink é um importante navegador, é escritor, e ele tem inúmeros relatos das viagens que ele fez, tá? E é muito gostoso de ler, porque é a linguagem própria de quem escreve. Então aqui, ó, o narrador será sempre o protagonista. Ele é o protagonista dessa história, porque ele está relatando as experiências dele. Os verbos virão sempre em primeira pessoa, o texto é em primeira pessoa. Na maior parte, os verbos no pretérito perfeito, porque é a ação que já aconteceu, então eles virão no pretérito perfeito. Eu vou privilegiar a norma padrão, que foi um dos quesitos que fez com que o rei Dom Manuel colocasse na frota de Pedro Álvares Cabral Pero Vaz de Caminha, porque ele dizia que ele tinha mais domínio da escrita do que os outros escritores que viriam. Ele saberia muito mais do que os outros escritores. Então, por isso ele queria a presença de Pero Vaz de Caminha. Então, justamente pelo padrão, pela norma culta, por ele ser uma pessoa mais culta que as demais.
Prioriza-se as ações e a descrição do lugar onde elas ocorreram. Essa é a prioridade. Eu vou priorizar as ações e o lugar onde acontece. Lá na carta de Caminha, de novo, ele prioriza a paisagem, o povo que está ali, as ações deles em relação àquele povo, a abordagem, como é que eles vão abordar, como que está sendo o contato com eles. E não destacando que um fazia isso, que o outro fazia aquilo. Não, ele abordou de uma forma geral, tá? Porque o importante era ele relatar as experiências que ele estava vivenciando, e não o povo. Então, para você produzir um relato, ele pode acontecer em 2 ou 3 parágrafos. Um relato não pode ser muito extenso, né? Porque senão vira um diário, né? Apesar de ele ser um relato ali da sua experiência em ordem cronológica, mas ele não pode ser muito extenso, senão vai virar livro também, certo? Ou vai virar narrativa. Então, ele tem que ser mais curto, mais condensado. O que eu tenho que encontrar no seu relato? Eu tenho que encontrar ali respostas para essas perguntas. Quando aconteceu essa sua experiência? Onde? Com quem? Quem que estava envolvido? Né? O que você tem para relatar? Como? Como aconteceu? Como chegou até aquele lugar? Como vivenciou aquela experiência? E por quê? Por que foi para lá? O que te levou a ir até lá? Como que foi isso? Então, eu tenho que achar respostas para todas essas perguntas no seu relato. Aí você terá concluído de uma forma assim, perfeita e abrangente o tema. O que é o relato, certo? O seu título, falando no tema, ele precisa resumir o texto que tem lá. Não a palavra tema, o tema do seu texto. Exemplo, a carta de Caminha, ela tem um título muito bonitinho, que é assim: Carta de Achamento do Brasil. Olha só, pelo título, eu já sei o tema que vai ter ali. Se é uma carta de achamento do Brasil, significa que vai me falar do Brasil e que vai retratar coisas vivenciadas no Brasil. Entenderam? Então, o título já diz. Agora, se você coloca lá um título, você fez uma viagem para a Argentina, né? E você coloca lá assim, uma viagem pelo tango. Eu já vou deduzir, o tango é típico da Argentina. Claro que tem outros países, mas provavelmente ele estava na Argentina. Então, será que é? Vou ler o texto. O seu título tem que trazer o seu tema dentro dele. Não é aquele título que vai ficar totalmente fora do tema. Isso é muito importante no relato. Primeiro, você colocar também, além de colocar o título, primeiramente você tem que colocar, depois, primeiramente não, né? Após o título, você coloque para quem você está enviando. Você pode colocar, querido amigo fulano de tal, ou ao presidente, a companhia de espionagem, e vou relatar aquilo que eu vi, que eu fui indicado para poder observar, que eu trabalhei como espião. Ok? Então, você tem que observar tudo. Ou se você coloca assim, caro cliente, né? Da investigação. Que eu já vou entender que você contratou, que essa pessoa contratou um detetive, e ele vai relatar as observações dele, as experiências dele. Tudo é relato. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvidas, já sabem, nosso acesso lá no grupo do WhatsApp. Vocês podem colocar ali que a resposta por lá, eu acredito ser mais rápida e fácil para mim do que ficar acessando o canal aqui constantemente. Ok? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Cuidem-se e bons estudos, que é o que nós precisamos. Ocupem a mente. Façam coisas boas, tá?